Olá, estamos chegando para mais uma edição do nosso Metabase na Cidade, aqui pela TV Metabase, que é o canal do trabalhador. Mais uma vez a gente agradece você que já se inscreveu. Se ainda não se inscreveu, faça isso, ative o sininho e você vai ser notificado assim que a gente entrar com um conteúdo novo como esse que a gente começa a apresentar a partir de agora. E o Metabase na Cidade é o podcast aqui do Sindicato Metabase que mostra a relevância, a importância dessa entidade, não só na representação sindical, junto ao associado Metabase, mas o que tem feito essa entidade para toda a cidade, para toda Catalão e região. Bom, hoje no programa a gente recebe o Luiz Severo, que é secretário de Transporte e também Infraestrutura. Eu acho que deveria ser o contrário, ele já vai explicar isso também. Luiz Severo, seja muito bem-vindo ao podcast Metabase na Cidade e conosco também o presidente do Sindicato Metabase, Diego Hilário, e também o Danilo Metabase, quem a gente cumprimenta agora. Sejam todos bem-vindos, tudo bem, né, Diego? Tudo bem, Návio. Luiz, obrigado pela presença, nos engrandece muito a oportunidade de conversar com pessoas que fazem a diferença, que têm capacidade de fazer a diferença na cidade, para toda a sociedade. Quão importante é a atuação política na vida de todo mundo, né? Então, te agradeço. Eu que agradeço essa oportunidade, parabenizo vocês, até porque eu acho que o Sindicato Metabase tem uma importância ímpar na cidade de Catalão. Muito mais do que as pessoas às vezes imaginam que a grande importância do sindicato é uma negociação, é só trabalhar com valores. Não, eu acho que é inserir o trabalhador no meio da sociedade de maneira política, de maneira correta. Esse, para mim, é o grande trunfo do Metabase existir, né? Fazer com que as pessoas sejam inseridas na vida cotidiana mesmo, política da cidade, aonde todas as soluções só saem com isso. Porque o cara fica trabalhando, às vezes não tem tempo, então, e vocês são esse elo da comunidade com a... E sem política não vai, né? Não vai. Não vai. O ser humano, ele é político naturalmente, né? Ele nasceu político e vai morrer político. Então, é preciso que alguém faça esse elo e faça as pessoas entenderem que, além dele ser político, a participação política dele é muito importante. Ele não pode parar. E vocês representam um grande número de pessoas que traz, né, essa posição, todo esse posicionamento que faz com que Catalão seja uma cidade diferenciada. Pois é, Danilo, faça aí os seus cumprimentos, as suas boas-vindas ao Luiz Severo. A gente conversava aqui o nível que está esse Metabase na cidade, hein? O Luiz Severo, eu sou um admirador dele, eu escuto ele sempre onde ele está falando, porque a gente, como está inserido na sociedade, participa também diretamente da política, a gente acompanha. A gente sempre fala assim, a gente olha a pessoa pelo corpo, né? Mas o que vale na pessoa é o coração. E eu falo, na prefeitura, para mim, na minha opinião, o Luiz Severo é o coração, que é o que faz funcionar. Então, tem o lado político, não, mas ele é um lado de resultado. Então, assim, sou admirador pelo trabalho que ele faz e obrigado por ele estar presente aqui, né? Para nós é uma honra, né, Claro. para o sindicato. Agora a gente vai falar de política daqui a pouco, viu, Diego? Sim. Antes... Vamos falar primeiro de infraestrutura e transporte. Isso, vamos lá. Até para as pessoas entenderem um pouco. Sempre à disposição. Diego, você questionava a respeito o que compreende isso, até mesmo para a população, porque a proposta desse podcast, você está falando aí dos trabalhadores, a gente agradece imensamente a altíssima audiência que a gente tem, mas eu também fico feliz do feedback que a gente está tendo, Luiz, que esse podcast está mostrando isso que você falou no começo aí, a relevância do sindicato, que eu sempre falo aqui, a gente está indo além fronteiras, estamos indo além dos muros, além do horizonte. E é importante as pessoas se situarem também a respeito disso, de uma entidade forte, com uma diretoria forte, que tem uma representatividade forte, que está fazendo, dando esse impacto na sociedade. Mas sobre o que compreende essa sua atuação enquanto secretário de Transporte e também de Infraestrutura? A prefeitura, ela é bem dividida em relação a obras, vamos colocar bem claro para as pessoas entenderem. Toda a parte de projetos e de obras civis é de responsabilidade da Secretaria de Obras, da pessoa do secretário Leonardo Martins. A parte de infraestrutura e a manutenção da cidade é responsabilidade minha enquanto secretário de Infraestrutura e Transportes, né? O grande problema que a gente tem, hoje estava discutindo isso aqui mais cedo, é a não celeridade das soluções. Por que isso? Porque a legislação não nos permite uma série de coisas que seria muito fácil de fazer. Nós tivemos no ano passado um ganho extraordinário com a criação do nosso aplicativo Catalão na Palma da Mão para a manutenção da cidade. Isso era um sonho antigo que eu tinha, que a gente começou a trabalhar
Aí chamamos o João Antônio encampou, pegou, fez e a gente está funcionando de maneira esplêndida. Por quê? Porque o grande problema é a celeridade, e o catalão na palma da mão nada mais é do que criar essa celeridade em todos os processos. Por quê? Porque primeiro é uma segurança para o cidadão. A partir do momento que ele faz a sua reclamação lá, além de ficar registrado, ele tem um feedback no e-mail dele, ele tem um feedback no próprio WhatsApp dele. Então ele pode cobrar, ele tem um protocolo daquilo que ele fez. E ao invés da gente ficar esperando que as coisas cheguem, que faça uma reclamação, o cara sai da casa dele. Via tradicional, vamos dizer assim. Imediatamente quando ele faz a reclamação, cai na nossa central e isso, no máximo em 24 horas, tem que estar solucionado pela pessoa que está executando. É um aplicativo, Luiz? É um aplicativo. Então, catalão na palma da mão. A pessoa que nos acompanha. Está à disposição, é só baixar. É só baixar em qualquer loja de aplicativo, catalão na palma da mão, você vai poder fazer uma série de solicitações de demanda lá, como tapa-buraco, entulho. E você manda foto também, anexo? A gente pede para que sempre mande, né, a foto. Facilita o trabalho, o próprio aplicativo te exige que você mande uma foto. Por exemplo, você tá andando, tem um buraco aqui. Pô, tira uma foto, vai no catalão, onde você estiver, faz a reclamação e imediatamente vai cair para a gente. Então a celeridade é muito vai cair num cronograma de serviço. Isso, em 24 horas já está na mão do responsável, do encarregado responsável para solucionar aquela questão. Bacana. Então a gente está com a média de 90% a 95% de sucesso nas demandas, então é uma coisa que deu uma celeridade boa. Isso quase assim, aí você vê que eu já tinha ouvido falar, alguém que veio aqui no podcast comentou, nossa, acho que foi o Caio, né? Mas, o Luiz, é pouco divulgado ainda. E, né, então, assim, por isso que eu te pedi, né, repetir aí para nós. Na verdade, a gente fez e nós ficamos um ano, quase um ano, nessa tentativa de fazer um teste real da coisa, né? Porque aí entrou a foto, inclusive, porque nós temos uma série de problemas entre a pessoa fazer a reclamação ou o outro fazer a reclamação. O que acontecia muitas vezes, você vai passar por lá, então vai lá e reclama que tem não sei o quê. Aí você chegava no lugar, não existia nem o problema efetivo, né? Então o catalão na palma da mão, ele veio solucionar tudo isso, porque a pessoa já faz reclamação, manda a foto e já cai lá com foto e toda a reclamação da pessoa. A gente já vai no local. Quando você pede ou cria uma demanda que a prefeitura não tem a responsabilidade de fazer, ele também dá o feedback. Olha, isso, infelizmente, a prefeitura não vai fazer. Não pertence à solução da prefeitura. Isso acontece muito com limpeza de lote. Tá? Por que acontece isso? Porque, às vezes, as pessoas não tem que limpar o lote. O regramento, a legislação, ela não é como, às vezes, as pessoas esperam. Por exemplo, se você tem um lote em Catalão e você tem um fio de arame, cercando esse lote, em nenhuma hipótese a prefeitura pode entrar nele. Isso é invasão de privacidade. Por mais que ele esteja sujo, aí você tem que entrar na justiça, pegar uma autorização. Então tem uma série de coisas que leva anos, né? Que levam anos para fazer. Então, mas sempre há o feedback, né? Aí se pode fazer essa denúncia, aí a gente vai, não podemos entrar, não podemos fazer nada. O que a gente faz? Notifica o cidadão, o proprietário, dá o prazo para ele fazer, multa a pessoa e a gente tenta solucionar da melhor maneira. Mas de toda maneira há um encaminhamento, né? Você não pode ir lá limpar, mas você encaminha para quem deve limpar. Né? A gente faz o feedback de que foi tomadas as providências necessárias, apesar de que a demanda não foi solucionada. Eu não vou poder limpar o seu lote, mas você vai ser o proprietário vai ser notificado e multado por estar mantendo aquilo. Você dá uma resposta. De toda maneira tem um feedback. Em cima da demanda a qual a pessoa solicitou. De toda maneira tem um feedback. Tem números desse aplicativo? Você falou que ele ficou em teste 1 ano, vamos entender isso. Nós estamos agora em junho de 23. Quem controla efetivamente esse aplicativo é o João Antônio. Certo. Tá? Vamos convidar ele, né, Danilo? É muito importante, é muito interessante. A gente sempre está conversando a respeito dos índices, né, de atendimento e de sucesso. Hoje está mais de 90%. Dentro das demandas bem atendido. Mas hoje você, né, infraestrutura, que é o que você faz e faz bem feito, sem tecnologia também não caminha mais. Não vai. Não caminha mais. É importante, né? É importante. Infelizmente, assim... E acelera o processo, né? Acelera muito o processo. A tecnologia, para que ela serve? Na verdade, ela serve exatamente para isso, né? Ela não substitui pessoas, ela substitui processos.
Então, é necessário que a gente utilize a tecnologia com a máxima eficiência para dar celeridade, porque o nosso grande problema enquanto gestor público é isso. É você atender uma legislação cuja velocidade dela é infinitamente mais lenta do que a demanda da sociedade. Então, essa briga é a briga eterna entre o poder público e o cidadão, que tem alguma coisa no meio que com a velocidade ela é diferente. Eu aqui desculpe tomar sua... Que isso? Um podcast é a gente vai interagir. Essa troca... Mas eu queria falar... Hoje eu mudei até de lugar para as pessoas entenderem literalmente como é que é isso. Mas eu queria fazer uma pergunta que aí talvez, não sei se for da sua pasta você possa me responder, e talvez é uma pergunta um pouquinho espinhosa, mas o trabalhador que está lá nos acompanhando, né, e a sua família tem interesse. Para o gestor público não existe pergunta espinhosa. Se eu não souber fazer, eu vou te responder num outro momento, eu vou procurar saber. A questão do transporte, por que o transporte público catalão ele não consegue mais ser como já foi no passado? Porque não tem demanda. Simples assim. Hoje todo mundo tem um carro, tem um Uber. Veja bem, o transporte público, por mais que... Primeiro é da sua pasta? Está na área do transporte? Não está não. Mas eu participei de várias coisas, eu estou dando uma opinião pessoal nesse caso. Não, sim, tá? Só pra gente... Eu acho o seguinte, o transporte público, ele é um problema mundial, para começar, né? Eu, enquanto engenheiro, eu acho que o transporte público, dessa maneira que é feita, através de ônibus e não sei o quê, isso não funciona mais no mundo. Você acabou de falar de tecnologia. Não adianta. Por quê? E o que funciona, Luiz? Funciona se você conseguir fazer grandes linhas, grandes corredores, aonde você dá velocidade no transporte público. De ônibus. Se você... Pode ser ônibus, pode ser trilho, pode ser trem, pode ser o que for. Você tem que ter artérias para fazer a coisa desenvolver. Por isso é que o metrô foi a solução de 100 anos atrás e até hoje é a melhor solução. Por quê? Porque você não tem interferência. Não tem muita concepção você pegar um ônibus e jogar num trânsito numa hora de escola. Como é que você vai fazer? Entendeu? Você cria só transtorno. E Catalão não tem essa demanda. Quando criaram os aplicativos, inclusive, primeiro foi o mototáxi, né? O primeiro não era aplicativo, mas o mototáxi veio suprir essa falha do transporte coletivo em qualquer lugar. Você chega mais rápido, né? O cara pega o mototáxi. Mobilidade, né? Estamos falando de mobilidade. Estou falando de mobilidade urbana. Porque o mototáxi, na verdade, ele não existia, né? Ele foi criado, a sociedade criou a solução. Existia o motoboy. Né? O motoboy não transporta pessoas, o motoboy só transporta cargas. Esse era regulamentado, bonitinho e tal. A própria sociedade criou o mototáxi. E tudo que a sociedade cria, o gestor público tem que regulamentar, ou tentar melhorar e tal. Então o mototáxi veio e ele deu um baque nas cidades medianas, onde o transporte coletivo ainda funcionava, até porque ele era a primeira opção. Como é o caso de Catalão. Como é o caso de Catalão. A partir disso, criou-se os outros aplicativos, o transporte público via convencional, de ônibus, de ponto de ônibus, ficou uma coisa meio que obsoleta. Tem demanda? Tem. Mas a demanda não suporta manter o transporte em andamento, na minha opinião. Né? Quer dizer, você tem, mas é um negócio complicado. A demanda é pequena. A demanda é pequena. E você tem muito subsídio ainda. Olha, bom, esse assunto realmente não é da pasta dele, deu opinião pessoal. A gente tem outros assuntos aqui a encaminhar, principalmente... Vamos embora. Em relação à questão política que você falou que é importante. Como é que você se vê também como esse agente político dentro dessa... pré-candidato, né? Pré-candidata a prefeito. Como é que está essa sua pré-candidatura, esse trabalho dentro do grupo do prefeito Adílio Elias, onde existem outros? Inclusive, a gente tem perguntado isso, falei isso com o Nelson, com o próprio Cairo, essa modalidade, essa forma com que tem se trabalhado para se escolher o candidato do grupo de vocês. Primeiro, como é que você tem visto isso e como é que está essa pré-candidatura com os outros companheiros que também estão pleiteando aí ser o candidato de Adílio Elias? Em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é pré-candidatura e o que é candidatura. Né? Pré-candidato não tem adversário. Pré-candidato tem companheiro que possivelmente está querendo almejar o mesmo fim. Isso não é adversário, isso é companheiro. A definição mais inteligente que eu escutei até hoje de pré-candidatura. Sério? Mas é isso. Ele não tem adversário. Isso é fundamental. Quando o Adílio me procurou, Luiz, você topa? Claro que eu topo.
Claro que eu topo. Eu estou aqui, estou trabalhando, tenho toda uma história para ser contada, gosto, tenho prazer. Tem serviço prestado. Então, eu não vou nunca negar o meu nome para disputar. Agora, eu não tenho adversário, principalmente porque uma gestão ela é feita por várias pessoas. Não adianta. Ninguém consegue ser um bom gestor se ele não tiver uma boa assessoria. Aqui também, assim, qualquer empresa é dessa maneira. Então, quando me procurou, eu falei, estou junto, estou dentro. Se for escolha do grupo, vamos embora. Meu nome está à disposição sem o menor problema. Eu não tenho dificuldade nenhuma, e muito menos receio algum de um dia me tornar prefeito. Nenhum receio e nenhuma dificuldade. Agora, isso é interessante colocar. Eu não tenho nenhum adversário dentro desse grupo. Eu ia questionar exatamente isso agora. E o que você pode falar dos adversários de outros grupos que estão colocados aí na cidade? A opinião do Luiz Severo em relação a esses outros grupos. Você fala de outros grupos? Políticos, possíveis adversários. Tá. Porque você falou que não tem adversário no seu grupo. Sim. Mas e fora? Como é que você vê esses outros nomes? Não, eu vejo que não há nenhuma novidade surgindo. Né? Até o momento, nenhuma novidade surgiu. E dos que estão colocados, todos nós conhecemos. Sabemos da história, sabemos da capacidade, inclusive, de ser gestores, já que já foram gestores. A maioria dos grupos já foram gestores. Então, eu acho que, com toda sinceridade, é muito perigoso hoje você correr algum risco. O que aconteceu? Ao longo do tempo, o Brasil foi criando todo um achatamento de tudo e acabou-se todas as gorduras das empresas e do poder público também. Não tem diferença. Só que o poder público é diferente. Quando você faz alguma coisa errada, por exemplo, você está na iniciativa privada, você toma uma atitude errada, efetivamente você pode corrigir imediatamente. No poder público, não. 4 anos no mínimo, né? Esse 4 anos, ele gera no mínimo 10 anos para você tentar consertar isso. E Catalão, hoje, a gente tem uma noção boa de toda essa cidade, é uma cidade perigosa. Por que Catalão é uma cidade perigosa? Porque Catalão tem um desenvolvimento muito maior do que a própria velocidade da demanda da população. Quanto mais você faz, mais a demanda fica acirrada, mais como é que eu vou dizer? Mais qualificada, né? Sobe o sarrafo. Né? Exatamente, sobe o sarrafo, só que a parte que vem, que é a parte de arrecadação, a parte de legislação, ela não está acompanhando, não. Então, nós estamos vendo obras aqui em Catalão que a gente tem que tirar o chapéu para a parte visionária do prefeito. Eu desconheço alguém que tenha a vontade e o estímulo que o prefeito Adib tem. É uma coisa que é um negócio maluco. A gente tem os nossos afazeres, então a gente é um pouco... Eu aprendo com ele que não, é full time, não adianta. Se você quiser, é full time. Por isso que essa ousadia que ele tem faz com que a gente faz obras em Catalão hoje que são absolutamente fora do contexto de qualquer cidade do nível de Catalão. Mas, Luiz, eu falo muito pro Danilo, assim, e essa é a nossa visão, né? A dele também já compartilha. O Adib é um fazedor, isso ninguém questiona. Tira dele. Ninguém tira dele. O próximo prefeito vai ter que ser um mantenedor, para manter o tanto de coisa que ele fez. Que não é fácil. E aí vai mais ou menos isso que você está me dizendo, ou não? Ou eu entendi errado? Não, na verdade é o seguinte... Claro que não deixar de fazer, mas vai ter que preocupar muito mais em manter. Né? A demanda, o Diego, ela nunca vai acabar. E a demanda, ela vai se aperfeiçoando e com o processo que você tem de desenvolvimento. Por exemplo, quando nós começamos a discutir, que ele falou, Luiz, vamos começar a fazer estrada na zona rural asfaltada. Eu, prefeito, vamos, não tem problema nenhum, vamos fazer. Agora, é um passo complicado. Apesar de que levar o asfalto, você não está levando asfalto, você está levando vida, você está levando dignidade, você está levando inserção desse fazendeiro para a comunidade urbana. Então, isso é muito interessante, é muito grande, é muito amplo tudo que acontece, né? Só que acontece isso, você tem que ter uma manutenção paralela a isso de extrema importância. E está ficando, efetivamente, para grandes obras, poucas coisas para os próximos prefeitos. Mas você manter também é uma obra. Como é que vai ser a escolha final e qual vai ser o critério? A pergunta, na verdade, é essa. Qual vai ser o critério fundamental e principal para o prefeito Adib Elias
escolher, no caso, você ou um dos seus não adversários, como o qual você acabou de citar? Eu acho que o critério é consequência natural do que ele se propôs. Se ele chamou várias pessoas e falou, olha, vocês todos vão? Vamos. Agora, o próprio grupo, na verdade, o que ele fez? Ele fez um movimento entre todo o grupo para que se afunile de alguma forma para alguém. Ninguém é adversário de ninguém. Então, qual vai ser o critério final? Lá no final da história, ele vai achar, ele vai ver quem que conquistou o melhor espaço ou quem expôs. Porque às vezes a gente está muito trabalhando demais e esquece de expor, as pessoas nem conhecem e tal. Eu acho que o critério final é esse, é ele ver quem que ocupou um espaço e quem tem a melhor possibilidade de manter esse grupo unido para que Catalão continue com esse mesmo progresso. É só isso. Não tem adversário na história. Até porque o grupo é o mesmo. Será o mesmo, independente de quem for o candidato. E está todo mundo entendendo isso. Espero que sim. Tem que entender, né? Espero que sim. Espero que sim. O bom desse negócio tudo que eu vejo, na verdade, é o seguinte. Dessa estratégia, porque é o seguinte. Porque geralmente, político, ele se sai já amarrado com alguém. Ou que seja um vice, não, na próxima você é o prefeito. Então, como o Adib não amarrou isso com ninguém, falar assim, não, você é o candidato, ele não se fez esse compromisso que está dando a entender, ele está pegando um pessoal que é importante, conhece a administração, participa da administração diretamente, pegando os importantes nas pastas, e é o que ele falou, vai deixar afunilar. Chegar no final... Eu acho, Danilo, que ele está caçando o bom mantenedor. Para manter o que ele fez. Na verdade, tem que se acho que esse é o objetivo. Uma preocupação importante, Luiz. Olha, vocês vão concordar comigo. Chegando lá na hora, isso aí todo mundo fala. Aí são 4, escolheu um, e os outros 3, como é que vai ficar? Mas é o que eu falo, tem são adversários. Tem que entender isso. São 5, tá? O mais importante é o povo. Tá. O povo tem que estar afunilado junto com esse processo. Porque não adianta tem que aceitar o nome, né? Exatamente, não adianta. O voto do povo é que vai eleger. Então não adianta você querer impor. O povo tem que participar deste processo também. E é o que eu estou dizendo. A coisa da pré-candidatura ela tem que ser muito clara, que é um negócio light, é uma pré-candidatura. Não adianta falar, mas o que você quer fazer para a saúde? Eu não sou candidato a nada. Eu hoje trabalho nessa gestão e sou parte dela. Né? O que eu puder fazer, eu vou fazer agora. E eu sou secretário até o dia que o prefeito quiser. Eu não posso abandonar isso. Eu não sou candidato a nada. Né? O pré-candidato é aquele que se colocou à disposição. Eu acho muito mais importante para o pré-candidato é se mostrar como pessoa, como profissional, como ser humano. Então, isso vai criando toda uma aura para que lá no futuro, aliado ao que você tentou se mostrar como ser humano, com a capacidade técnica que você tem, isso é que vai afunilar. Não é imposição, não é nada, e principalmente o povo, que é o mais importante. Eu só vejo um trem nisso tudo, na minha opinião. Porque as pessoas, vamos falar nos 5, que é a minha opinião, para mim são muito técnicos. Somente 3 que nós já trouxemos para conversar pelo nível da conversa, pelo papel na sociedade e o papel que eles têm executado, os 5 são muito técnicos. Os outros 2 que estão faltando? Então assim, nós vamos trazer eles também. Mas assim, vamos falar dos 3 então, que já veio. São muito técnicos, conhecedor da administração e sabem o que é. Só que aí ele vai ter que pôr alguém como vice político. Entendeu? Porque os 5, na minha opinião, não são políticos. Assim, não é que não faz política, eles fazem de 24 horas. Então assim, mas não são políticos assim, de chegar até o povo. Porque, por exemplo, seu trabalho é muito bem feito, eu falo que eu acompanho, eu sou admirador do trabalho. Só que o cara, igual o Diego fala, a importância desse podcast, às vezes o cara que está lá dentro da empresa que nós estamos falando, ele sabe que o trabalho foi feito, mas não sabe que tem alguém por trás. Então eu acho que o vice vai ter que ser político. Não vai ter que ser administrador, não. O vice, para mim, para café com leite, para dar certo, vai ter que ser... O principal que a gente tem que colocar, independente de qualquer coisa, é a cidade. Claro. A cidade tem um rumo e esse rumo não pode mudar. Isso eu acho que já é meio que um consenso. Né? Pela história, desde 2000, isso é um consenso. Eu estou com o prefeito desde 2004. E a gente vê isso. Já teve vários problemas, que perdeu, voltou, teve que reconstruir um monte de coisa e tal. Então, o mais importante, o foco tem que ser a cidade. Independente de quem vai estar lá fazendo essa gestão. A parte política ela é fundamental e não existe nenhuma definição de nenhum gestor que não é político. Toda decisão ela tem que ser política. Né? Agora, esse fato de você
dessa divulgação que você está dizendo, essa tal, isso aí é fácil de contornar, porque a decisão política, se ela tiver uma boa comunicação, se ela tiver uma boa divulgação, ela chega em todos os lugares. E vai ter um período eleitoral exatamente para mostrar isso, né? O foco, efetivamente, é a cidade. O rumo, você tem o DNA. Qual que é o meu DNA? O meu DNA é obra. Tá? Eu sou engenheiro, adoro fazer, e o DNA é você projetar, fazer, ver a coisa acontecer. Por exemplo, a gente está, dia 13 agora, é a licitação do SEASA. As pessoas, porque o SEASA... Gente, o SEASA é a coisa mais fácil que existe de fazer. A obra SEASA é uma obra... Simples. O engenheiro é simples demais, uma coisa louca. Mas o que é o SEASA? O SEASA é uma mudança de cultura da cidade. Aí que entra a parte política. O impacto direto dele vai ser qual, Luiz? O grande problema hoje que tem na zona rural, o que é? É a idade da zona rural. Hoje você vai nas fazendas, você tem normalmente 2 velhinhos lá, porque os filhos saíram e não voltaram. Por quê? Porque não tem opção de trabalhar, não tem o que fazer. O que o SEASA, a ideia do SEASA, qual é o conceito do projeto? O conceito do projeto é criar uma estrutura para que as pessoas não sejam de subsistência. Né? Quem teve a ideia do SEASA? Foi o grupo. Prefeito, Na verdade é o seguinte, o que a gente quer? A gente quer, a prefeitura tem que entrar, dar uma estrutura para que as pessoas possam segurar os filhos lá. Como que se faz isso? Gerando oportunidade de fazer alguma coisa perene. Não adianta fazer SEASA na época da manga, o cara ir lá, apanhar manga e vender manga. Isso é... Você vai falar, o SEASA não é. SEASA, porque você tem uma fazenda? Tá. Então a prefeitura tem que criar uma equipe, ir lá na sua fazenda, fazer teste do seu solo, fazer, olha, Návio, aqui na sua fazenda você pode ser o melhor produtor de quiabo de Catalão. Bom, e ela te dá o apoio para que você tenha quiabo todo ano, seja uma cultura perene, porque aí você vai conseguir ganhar dinheiro. Isso tem muito no sul, gente. Eu que morei em Curitiba... Você não está inventando a roda, Não está inventando a roda, isso é normal. Aí você vai, o que vai fazer? Os filhos vão vir, estudam e voltam, porque lá vai ter oportunidade de ganhar dinheiro. Você está citando uma obra, dentre todas, você já está com o prefeito Adib, dos 4 mandatos deles, todos? Todos. A obra mais importante, aqui que você entende que foi mais representativa, tem uma? A obra mais... Eu perguntei isso para ele. Sim, a obra mais importante que o Adib fez e sempre faz não é física. A obra mais importante que ele fez e faz é manter a autoestima da população. A gente que faz obra, o que você faz? Você faz só aumentar essa autoestima. Porque a cidade é um ser vivo, a cidade ela pulsa o dia inteiro. Não é um CNPJ. Não é um CNPJ. Quando você faz uma canalização, é uma obra boa, extraordinária. O que ela fez? É uma estrada para você passar? Não. Aquele sentimento, a hora que você entra ali e olha, não é mais aquilo um lugar que é a fedido. obra. Isso que a obra consegue. Eu não sei se quando não tinha ele criado, um lugar fedido, trem feio do cara. Agora você... Fora a valorização, né? Esse sentimento é que é a obra que o gestor público tem que fazer. Porque você asfaltar é fácil, você fazer isso é fácil. Agora, você fazer uma obra que o cara chega lá e fala, não, isso aqui é diferente, ele tem orgulho de morar aqui. Ele tinha um terreno lá que estava jogado, de repente ele vai lá, o terreno vale 5 vezes mais. Isso é pulsar a cidade. Eu moro no Boa Vista, né? O Danilo também morou lá um tempo. Depois que fez a estação de tratamento, cara, acabou que cheio de esgoto tinha lá. É raríssimo. Quando eu fiz a casa lá, minha mulher queria mudar lá por causa disso. Então, assim, E é isso. Isso que você falou. E aí é a autoestima, né? É o prazer da gente que faz obra, não é a obra. Né? É o que a obra traz para o cidadão. Isso é que é fundamental. Dela, né? E o que traz de ganho para a população. Quando a gente fala viver aqui é bom demais, por quê? Não é porque tem asfalto, não é porque tem hospital. Tem em todo lugar, né? Você não tem hospital, você tem saúde. Né? Pessoal, isso é fundamental. Eu queria que o Luiz Severo finalizasse sobre o que eu coloquei no começo e a proposta desse podcast, viu, Luiz? É que você, como secretário de Infraestrutura e Obras, está aí nas suas atividades e tudo, mas você já fez isso no início, quando você fez a abertura aqui, mas o sindicato, Danilo e Diego podem falar até com muito mais propriedade, mas tem feito um trabalho social aqui, indiretamente. Por exemplo, na última negociação, o Diego pode colocar o número exato, mas foi em torno de 45 milhões de reais que foi colocado no bolso dos trabalhadores, e isso impacta diretamente a economia da cidade.
Você é engenheiro, mas você tem essa visão, com certeza, de saber o que isso representa. Eu queria que você finalizasse falando para a nossa audiência a respeito disso, do que representa e do quanto tem sido diferente o Sindicato Metabase nesse aspecto também, de não só representar o trabalhador, mas também a sua família e a cidade como um todo. O Metabase, ele é fundamental para Catalão hoje, né? É exatamente o que a gente está conversando. O trabalho, o labor, né, que vocês fazem, o trabalho de conseguir o dinheiro, isso é o nosso ofício, assim como o meu ofício é a infraestrutura. Mas o seu ganho não é olhar para esse trabalhador e falar, pô, o cara está feliz, eu consegui, sabe? Ele vai chegar na casa dele, vai pegar a mulher, o filho, pô, eu consegui, vai ser legal, vamos comprar isso, Essa felicidade é que faz com que a gente pulse e trabalhe para a população. Isso é que é fundamental. É verdade. Né? Isso dá mais satisfação do que a conquista no dinheiro. Muito mais. Se você conquistar, a gente trabalha para isso. E o resultado é que nos traz a felicidade. Né? O Metabase hoje, o que seria de Catalão sem Metabase? Um monte de gente jogado, cada um pensando uma coisa, cada um falando uma coisa, cada um. Então, é organizar o sentimento das pessoas. E isso o Metabase tem feito com esmero há muito tempo. E isso faz e não pode, em nenhuma espécie, pensar e um dia voltar, né? Sempre tem que melhorar cada vez mais. Eu parabenizo sempre o Metabase, porque eu acho que essa capacidade de unificar um sentimento, que é o sentimento de toda uma classe, isso é que faz as coisas crescerem. O resultado é a alegria da família. E isso é fundamental. Danilo, valeu, presença importante. E virão outros pré-candidatos aí também, né? Com certeza. O Luiz Severo, acho que tem que fazer uns 3 podcasts, vai falar um pouquinho. Então, assim, tem que ser uns 3, nós vamos trazer isso mais. E assim, eu sou um pouco admirador pelo trabalho que ele faz. Eu vou falar, eu sou formado, mas eu amo a obra, viu? Você mexe de obra. Eu gosto. É gratificante quando você vê o resultado final, né? É bom demais. Então, assim, te agradecer, dizer que o sindicato tem as portas estão abertas e sempre está à disposição aí o Metabase também. E parabéns pelo belo trabalho desenvolvido na cidade e na sua pasta aí que você tem. Obrigado. Eu acho que, independente de pré-candidatura, de ser secretário, até como cidadão, a qualquer momento, full time, vocês podem me chamar, trocar ideias, fazer alguma coisa. Isso aí, a gente está aí para isso mesmo. Eu acho que a nossa cidade tem que ter isso. Essa interatividade. Eu ouvi, já encerrando aqui, eu ouvi do prefeito. Lá no gabinete estava o Danilo também. Eu ouvi. Assim, aqui eu estou bem. Ele falou assim do Nelson, né? Depois de mim, o melhor gestor que eu já vi. E aqui também, o melhor engenheiro que esse mundo tem, que é o Luiz. Só ouvi dele. Foi da boca dele. Então, assim, e você vai vendo agora aqui, ô Luiz, e nós também. Eu tô ficando aqui. Assim, cada podcast que falo, você vai ficando melhor, né? Assim, você vai melhorando, evolução. O que eu tô falando agora de verdade, acho que é a categoria, é o que nós queremos levar e transmitir, né? Até como representante deles. Cara, assim, o prefeito tem lá a sua fama de fazedor de obras e tal, mas aí eu tô vendo agora quem é que faz. Tem uma equipe por trás. Todo mundo faz. Todo mundo viu o Cairo, viu o Nelson, tô te vendo hoje, assim, e aí o segredo pra mim desse cara é a equipe que ele tem. E a gente tem que entender... Vocês são muito bons. E a gente tem que entender que essa interatividade é que dá força. Não adianta aquela coisa de você... o grupo tem que funcionar. Porque a gente tem uma série de problemas e o sentimento que a população tem em relação a nós, que somos gestores e políticos, é muito ruim, né? A história do Brasil... Sindicalista também sente isso. Sindicalista também. A história do Brasil foi achatando e criando umas definições que são inverídicas. Então, quando você começa a conhecer melhor as pessoas, você vê que todo mundo trabalhando no mesmo objetivo. Às vezes falta um espaço, às vezes falta um espaço. Pessoal, valeu demais. Cada um tem sabe, esse lance que você falou, eu tô tentando entrar na mente do Adib, né, quando ele coloca essas coisas todas, porque cada um tem uma característica forte. Quando ele falou do Nelson, tal, é isso aqui. O mérito dele foi escolher essa aqui, até agora, pelos que eu vi. É isso. Pois é, mas assim, dentro do que você está falando, quando ele falou com o Nelson, o cara que mais conhece de Catalão e tal, é o Nelson, tal. O melhor engenheiro do Brasil é o Luiz. Não, mas aí do Luiz eu vou falar aqui, ele falou isso para mim, se não puder depois, aí você resolve isso lá. Mas sabia que na escolha do Velomar, o Luiz também, foi os dois juntos, isso o prefeito falou para mim. Sentou os dois. Novo, eu não lembro disso não. Pois é, não, isso ele me falou em off, falou, sentou o Velomar de um lado e o Luiz Severo do outro. Falou, Velomar, pelo que eu estou entendendo, o momento é você. Isso lá em 2014.
7. 2008. Foi 2007, né? Isso, é. E aí o Velomar tal, né, não vou dizer que ele titubeou, mas pensou um pouco mais. E o Luiz, pelo que o Adib me falou rigorosamente as mesmas palavras que ele acabou de falar aqui agora. Falou, estou pronto para a hora que você precisar. Só que o momento exigia isso, o próprio Adib falou, era o Velomar. Então, assim, eu estou te falando isso porque ele já foi, coisa bacana, já foi escolhido. Isso eu já estava entre. Final, então, assim, para você ver o tanto que isso você é comprovou no final que o Luiz está falando desde o início aqui, que ele é um cara que preserva grupo. Que ele é de grupo. Né? Então. Parabéns, viu? Sem grupo, parabéns. Pessoal. Só para encerrar rapidinho, o Toalho vai encerrar. Vai encerrar não. Quer ver quem vai fazer o programa de hoje? Já arruma o carro lá. Arruma lá pra mim. Pro Adib é o seguinte: ele tá sendo treinador, mesma coisa que foi treinador do Barcelona no melhor time. Que é o time que. Nada melhor você ter pessoas a escolher. Obrigado, Luiz. Valeu, Luiz. A gente agradece, então, o convite feito. Falou, agora para acabar. Já veio aqui o Cairo, o Nelson e o Luiz Severo. Quais são os outros dois? Tem o Rodrigo e o Velomar. Rodrigo da Sá e o Velomar. São 5. São esses mesmo? Isso. Os 5. Eu acho que nós temos 2 mil funcionários, tem 2 mil pré-candidatos. Não, mas quem? É que eu escutei, não, pelo que eu escutei pelo você falou que ele não é político, com a resposta dessa, né? Um abraço, pessoal. Volta aqui nessa câmera, depois você conta para geral. A gente agradece a todo mundo, um abraço, até o próximo Metabase da Cidade. Se inscreve aí, ative o sininho e você vai ser sempre notificado. Valeu e até semana que vem aqui na TV do Trabalhador. Um abraço.